nós temos que aprender a nos sacrificar pelos outros. O sacrifício é um grande gesto de amor. E que seja um sacrifício alegre. Como é bonito quando uma mãe, ela se sacrifica pelos seus filhos. Quando uma mãe é capaz de acordar de madrugada para ajudar o seu filho em alguma necessidade. Veja, um sacrifício. E como é bonito quando se faz isso com alegria. De repente a mãe acorda na madrugada, perde o seu sono e de repente a mamãe já está brincando com a criança, já está rindo com aquela criança. Veja, um sacrifício alegre. Como é bonito quando a gente é capaz de fazer sacrifícios alegres. Porque também não adianta você fazer um sacrifício reclamando, fazer um sacrifício murmurando, ai, não sei o que, ai, não sei o que. Veja, um sacrifício com murmuração não resolve. Um sacrifício com murmuração não é bom para você, não te faz crescer na santidade. Agora, um sacrifício alegre muito te ajuda. Preste atenção. Para tornar agradável a vida dos outros. Você deve ser aquele que torna agradável a vida dos outros. Eu pergunto para você, tem gente que torna a sua vida mais agradável? Você conhece alguém que torna a sua vida mais agradável? Com certeza. Eu tenho muitas pessoas que quando elas aparecem, elas tornam a minha vida mais agradável. Mas também existe o contrário. Existem pessoas que fazem a minha vida mais desagradável. Eu pergunto para você, tem pessoas que tornam a tua vida desagradável? Com certeza também tem. Então com certeza você tem pessoas que tornam a sua vida mais agradável e com certeza você tem pessoas que tornam a tua vida desagradável. A pergunta que eu te faço agora é a seguinte, e você? Você é aquela pessoa que torna a vida das pessoas agradável ou desagradável? E obviamente, sempre tem aquelas pessoas que a gente se dá bem. Então, provavelmente, dessas pessoas que você se dá bem, você faz da vida daquela pessoa uma vida mais agradável. Agora a pergunta é com todos que a gente consegue fazer a vida de todos que se encontram conosco ser uma vida mais agradável? Esse deve ser o nosso esforço. Eu tenho que tornar a tua vida mais leve. Eu tenho que tornar a tua vida mais agradável. Eu não posso ser o entrave na vida das pessoas, eu não posso causar o inferno na vida das pessoas. Eu tenho que ser aquela pessoa que leva o bem, eu tenho que ser aquela pessoa que leva o céu, eu tenho que ser aquela pessoa que leva a alegria, eu tenho que ser aquela pessoa que leva a paz. Como Francisco de Assis dizia, ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Veja, é uma pessoa que quando chega, traz paz, traz luz. Essa deve ser nossa vida. Isto é uma vida cristã. 151. Tens de procurar que estejas onde estiveres, haja esse bom humor, essa alegria que é fruto da vida interior. Veja, eu e você precisamos nos esforçar para estarmos de bom humor. Que José Maria Escrivá está dizendo que é fruto da vida interior. Quando você está em Deus, você tem alegria. Quando você está em Deus, pode estar caindo o mundo ao seu redor. Veja, Paulo apóstolo, tem uma hora que ele escreve assim, alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos no Senhor. E Paulo fala de alegria. Só que interessante, Paulo está preso quando escreve isso. Paulo está na prisão, sem poder tomar banho, sem poder comer, sem poder trocar de roupa, sem poder ver seus amigos. E Paulo na cadeia está dizendo, alegrai-vos. Porque o cristão tem a sua alegria em Deus
e não nas circunstâncias da vida. O cristão, ele não baseia sua alegria nas coisas que estão dando certo ou estão dando errado no trabalho, as coisas que estão dando certo ou dando errado no mundo. A alegria do cristão, ela tem sua fonte em Deus. Portanto, se eu tenho Deus, eu estou alegre. Se eu tenho Deus, eu estou feliz. E, portanto, quem tem vida interior tem bom humor. Então é muito natural que os santos sejam homens de bom humor. E toda vez que você for ver a vida dos santos, você sempre vai ver brincadeiras, você sempre vai ver uma vida descontraída, você não vai ver uma vida rígida, porque às vezes a gente pode achar que ser santo é ter uma vida rígida, é ter uma vida muito séria, não ri para nada, não brinca com nada. Não, muito pelo contrário. Os santos são brincalhões, os santos são alegres, os santos têm bom humor, os santos aproveitam qualquer situação para brincar. Então veja, você também tem que ter uma vida muito assim, muito leve. Veja, quanto mais cristão você for, mais bom humor você vai ter na vida. E você vai trazer isso para as pessoas. As pessoas gostam de estar do lado de alguém que tem bom humor. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa estressada, de uma pessoa que vive preocupada, de uma pessoa que vive nervosa, de uma pessoa que vive brigando, uma pessoa impaciente. Ninguém gosta de estar do lado de uma pessoa dessa. E veja, isso não tem nada a ver com a vida de um cristão. Impaciente, bravo, nervoso, antipático. O todo cristão, ele tem bom humor. É uma pessoa descontraída, é uma pessoa que leva as coisas com muita leveza. Então esteja onde estiveres, tenha bom humor, alegria. 152. Cuida de praticar uma mortificação muito interessante. Que as tuas conversas não girem à volta de ti mesmo. Essa é uma mortificação que a gente precisa fazer. Que as nossas conversas não girem em torno de nós mesmos. Toma cuidado com isso. Porque às vezes, numa conversa, a gente só fala de nós. A gente só fala da nossa vida. Tem horas que você não deixa nenhum outro falar. Então o outro vai falar alguma coisa, você já interrompe ele, já começa a falar de você, já começa a falar dos seus sentimentos, começa a falar do que você pensa, começa a falar como você está se sentindo, começa a falar da sua vida. Ei, cuidado, essa é uma mortificação que a gente tem que fazer. Cuidado para que as tuas conversas não sejam só sobre você mesmo. Em torno de você mesmo. Veja, uma conversa egoísta, onde você coloca alguém diante de você só para falar de você mesmo. Essas conversas pouco edificam. Então, quando você está conversando, aproveitar esse diálogo, sim, falar um pouquinho de si, mas deixar o outro falar um pouquinho dele, mas não só isso, ficar em mim, ficar nele, ficar numa conversa só em nós. Aproveitar os diálogos para conversar sobre o mundo, a conversar sobre a fé, a conversar sobre o amor, a conversar sobre as verdades, a conversar sobre coisas espirituais. Veja, essas conversas, as nossas conversas têm que sair do nosso umbigo. E para isso vai precisar ter mortificação. Porque a nossa tendência é a gente querer ficar focado em nós. Ficar focado nos nossos problemas, nos nossos interesses, nas nossas ideias, nas nossas conquistas, nos nossos, no meu, no eu. Mortifica isso. Que as tuas conversas não fiquem só centradas em você. Vigie-se. A partir de hoje, eu quero convidar você a começar a se vigiar nesse sentido. Vigie-se. Comece a avaliar o que você conversa. Comece a avaliar as tuas conversas de WhatsApp. Comece a avaliar a tua conversa com os teus amigos. Cuidado para não ser só uma conversa centrada em você mesmo.